Boa noite a todos, boa noite aos amigos de todo o Brasil. Nós estamos aqui no circuito de debate na FAD Web, mais uma vez, trazendo para vocês um assunto super importante, que é a constipação. Quem nunca teve constipação, se você não teve, você vai ter, ou você conhece alguém que tem esse problema. E a gente bem sabe, enquanto profissional de saúde, como é difícil o diagnóstico disso aí. E hoje, a gente vai ter uma oportunidade ímpar. A gente vai ter a professora Estela Regadas, do Ceará, uma sumidade na área, que vai mostrar para a gente quais são os caminhos do diagnóstico. E logo depois a Carla vai trazer a parte falando em diagnóstico, né, a parte técnica disso, que é quase uma novidade que está se firmando de maneira assim sólida, que é a manometria no retal de alta resolução. E nesse que é a nossa intenção de debater o tema, logo depois dessas explanações, a gente vai ter aqui debatedores de uma qualidade que vocês não imaginam. O presidente da nossa sociedade, não porque é presidente, mas o cara sabe muito. É o professor Ricardo Biebig, de São Paulo, e tem também o doutor Ricardo Torres e o Gutenberg, o nosso amigo Gutenberg Nóbrega, aqui para brilhantar a gente. E nós vamos ficar na moderação, o Fábio e o Jofre, e a gente vai ajudar vocês na coordenação. Mais uma vez, sejam bem-vindos à casa do NAFAD, na forma virtual, no NAFAD Web. E aí eu toco para o Fábio. Fábio, é com você. Boa noite, amigos. Sejam bem-vindos a mais um circuito de debates do NAFAD. Hoje nós estamos aqui totalmente abençoados, com grandes amigos e com vocês em todo o Brasil nos assistindo, tá? Gostaríamos de agradecer mais uma vez ao grande mestre Zateca, nosso grande apoiador, que coordena a FBG junto com o Décio, ao grande mestre Biebig, esse homem que é a nossa sustentação dentro da motilidade digestiva do Brasil, nosso atual presidente, e futuro presidente também. Essa sociedade, ele vai permanecer mais uns 10 anos, eu acho, por aí. Tá? E eu gostaria de agradecer, sem sombra de dúvida, a grande apoiadora nossa, a querida Apsen, com todo o seu time, o departamento científico que vive junto conosco, desenvolvendo essa nova forma de comunicação e de interação em todos os colegas. Gostaria de agradecer a Lácer, essa nossa empresa que desenvolve, que nos motiva e que nos incentiva a ser melhor a cada dia, tá bom? É com grande honra, grande emoção que eu trago a vocês, talvez, assim, uma das grandes mulheres que o Nordeste tem, tá? O NAFAD Web hoje está aqui honrado em receber a coloproctologia pela primeira vez, representado pela grande dama, patrona da coloproctologia do Nordeste, a querida Estela Regadas. Para a gente, nós estamos emocionados há 15 dias esperando por esse grande encontro. Eu gostaria que ela brindasse a todos nós com uma grande apresentação, falando um pouco sobre os caminhos da constipação dentro do seu diagnóstico. Professora Estela, querida amiga, seja bem-vinda. Boa noite, caros colegas. Inicialmente, gostaria de agradecer a oportunidade de participar desse evento de elevado nível científico, de colegas, professores, organizadores. É uma honra, realmente, e também estar participando desse momento pela relevância do assunto. Nós vamos, então, abordar a constipação intestinal, a desmotilidade colônica, assoalho pélvico, os caminhos do diagnóstico. A prevalência da constipação intestinal é elevada, atinge até 30% da população, de acordo com o estudo, a metodologia aplicada, sendo mais frequente em mulheres, idosos acima de 60 anos e na população socioeconômica de baixa renda. Nesse estudo, que demonstra a distribuição mundial, o Brasil, a sua prevalência na constipação pode atingir até 19%. Ela é assim, dessa forma, essa sintomatologia, essa disfunção distribuída em constipação idiopática crônica, e a constipação secundária orgânica, secundária de distúrbio endócrino metabólico, bloqueio mecânico ou alteração na luz intestinal, alterações no plexo mioentérico, alteração neuromuscular e uso de medicamentos.
essa constipação secundária nós não vamos discutir nesse momento. Nós vamos discutir, de fato, a constipação idiopática crônica, que é dessa forma distribuída. Na constipação funcional de trânsito normal, inclui também a síndrome do intestino irritável, a constipação de trânsito lento e a evacuação obstruída. E nós vamos discutir, nesse momento, como diagnosticar a constipação de trânsito lento e a evacuação obstruída. Os estudos demonstram que 60% da população apresenta a constipação idiopática de trânsito normal. A dissinérgica pode atingir até 30%, de trânsito lento de 12% a 15% e a mista de 7%. O paciente, ao se queixar de constipação, nós precisamos, de fato, já que a constipação é um sintoma subjetivo, caracterizar se o paciente apresenta mesmo uma constipação. E o critério mais amplamente utilizado é o critério de Roma, e recentemente o publicado de Roma 4, que avalia não só em relação à periodicidade da evacuação, menos de 3 evacuações espontâneas por semana, como a qualidade da evacuação, relacionada a esforço exagerado para evacuar, fezes endurecidas ou encíbalos, sensação de evacuação incompleta, de bloqueio e a necessidade de realizar a manobra digital. Essas alterações na qualidade da evacuação devem estar presentes em pelo menos 25 do ato evacuatório. E utilizado a escala de Bristol, que é a escala que avalia, que demonstra como as fezes são, as fezes expelidas do paciente podem serem qualificadas. É mandatório, então, diagnosticar os pacientes que têm síndrome do intestino irritável na sua forma constipante. E o sinal clínico que caracteriza é a dor e o desconforto abdominal. Então, precisamos caracterizar esse paciente, porque a modalidade de tratamento é um outro tipo de modalidade. Uma vez caracterizado a constipação, que o paciente precisa ser pontuado. Nós precisamos utilizar scores, existem inúmeros scores publicados na literatura, que transformam os sintomas e a periodicidade dos sintomas em valores numéricos, como esse da Cleveland Clinic, que varia de 0 a 30, que avalia a constipação só na periodicidade, como também na qualidade da evacuação. O outro score utilizado também na constipação, o PEC, que avalia os sintomas abdominais, retais e também a qualidade das fezes, que varia de 0 a 44. O que a literatura demonstra é que em torno de 30% e até 40% nós temos os pacientes com evacuação isquésica, com evacuação retal. E esses pacientes, não é, porque até 30% é exclusivamente a constipação do tipo de isquésica, ou chamada constipação retal, com mais 7 ou 10% da constipação mista, esses pacientes que têm essas alterações, como esse estudo publicado nesse ano, é uma recomendação da Sociedade Americana de Coloproctologia, que esse paciente deve ser avaliado de forma multidisciplinar, e preconizou um questionário que avalia não só sintomas de evacuação obstruída, de constipação, mas esse paciente ele pode ter outros sintomas relacionados aos distúrbios do assoalho pélvico, além dos sintomas, além do que pode provocar a evacuação obstruída. Esse paciente pode ter sintomas de incontinência fecal, prolapso de órgão pélvico, incontinência urinária. Então, utilizando esse questionário, nós vamos poder pontuar. E dentro desse questionário também se avalia qualidade de vida e até a função sexual.
porque o assoalho pélvico é uma unidade única, apesar de que dividida por compartimentos, né? O compartimento posterior, que inclui as disfunções da evacuação e da continência, o compartimento médio ou apical e o compartimento anterior. Então, nós temos que ter essa noção ao avaliar o paciente de canal anal, corpo perineal e ato urogenital. E assim, nessa avaliação, deve-se incluir o dinamismo do esforço evacuatório da manobra de Valsalva, identificar até algum grau de prolapso e quantificar utilizando o POP-Q de forma multidisciplinar. Até porque nesse estudo publicado em 2019 demonstra que você necessita caracterizar todas as disfunções que esse paciente pode vir a apresentar. Nesse estudo em que caracterizou-se os pacientes que tinham constipação e incontinência fecal, esses que tinham os 2 distúrbios associados, apresentaram uma pior resposta ao tratamento, uma pior qualidade de vida. Então, esses pacientes têm um manejo, um tratamento diferente daqueles que só apresentam constipação de tipo evacuação obstruída isolada. De acordo com a característica clínica, se o paciente tem alteração de tempo, nós vamos identificar se é uma inércia, se é uma disfunção de todo o peristaltismo do cólon, que vai do seco ao reto, e se ainda ele tem uma redução do trânsito intestinal, que é a inércia colônica, ou se ele tem apenas uma constipação de trânsito lento, que é a constipação do lado esquerdo, uma denominada constipação segmentar esquerda. E como que nós vamos, de fato, caracterizar, avaliar esses pacientes? Utilizamos o exame, o tempo de trânsito colônico, que pode ser feito com CT markers ou a cintilografia. Na nossa prática clínica, nós utilizamos os CT markers, é um exame facilmente realizado. Nessa cápsula, que contém 24 anéis, realizamos uma sequência de radiografias, no 3º, no 5º e até no 7º. E traçamos essas linhas, uma linha que passa central pelos processos espinhosos até a 5ª vértebra lombar e na parte superior da pelve. E assim nós dividimos o abdômen em a parte direita, esquerda e a pelve, para que a gente possa caracterizar o tipo de constipação. E esses pacientes têm um trânsito normal, quando 80% desses anéis forem eliminados a partir do 3º dia. Então, no 3º dia, na 3ª radiografia, e você pode esperar até no máximo no 5º dia. Então, observem, se mais de 20% desses anéis no 5º dia estiver no lado direito, é característico de inércia colônica, disfunção de todo o cólon. Se tiver mais de 20% desses anéis no lado esquerdo, é o que caracteriza trânsito segmentar lento. No entanto, se a decisão desse paciente é um diagnóstico de uma inércia colônica e a decisão do tratamento, depois das modalidades de tratamento clínico, for cirúrgico, é mandatório avaliar se esse paciente não tem uma inércia de todo o aparelho digestório, da boca ao reto. Daí é necessário realizar um tipo de trânsito de Delgado. É um exame contrastado, baritado, e que pode demorar até 3 horas, porque é uma sequência de radiografias a cada 20 ou 30 minutos. Como os senhores observem nessa imagem, na parte inferior do monitor, até o bário chegar no seco. E aí nós vamos quantificar. No entanto, se no 3º dia, no 5º dia, esses anéis chegando estão na pelve, nós vamos caracterizar uma evacuação obstruída, chamada evacuação retal. E nós temos as causas de origem anatômica, retorcélio, intussuscepção, reto-retal, retonal, enterossigmoidocélio, prolapso, descenso perineal, e ainda as causas
funcionais, que é a dissinergia do assoalho pélvico, sinônimo de anismos, contração paradoxal e não relaxamento. Então, como que nós vamos avaliar adequadamente esse paciente? Com a manometria anorretal, que avalia a função do canal anal, e o exame dinâmico, que avalia o dinamismo da evacuação. A manometria eu não vou falar, porque quem vai falar é uma mega super expert no assunto, a doutora Carla, que não vai nos brindar com essa aula na sequência. Nós vamos falar dos exames que avaliam o dinamismo da evacuação. Nós temos disponíveis a defecografia, o ultrassom dinâmica e a ressonância nuclear dinâmica. Esse estudo que compara os 3 métodos de imagem, utilizando a defecografia como gold standard, demonstra que há uma correlação nos achados. No entanto, eles avaliam também o grau de tolerância, e o melhor tolerado foi a ultrassonografia dinâmica. As 3 modalidades de exames apresentam as suas vantagens, desvantagens, e o que é importante? Que ele seja realizado por um expert e que tenha conhecimento da técnica do exame, da anatomia da região e das disfunções que acometem essa região. A defecografia é realizada no ambiente radiológico, necessita de uma cadeira especializada, radiopaca, e vamos avaliar o dinamismo da evacuação pela injeção do bário. Esse bário injetado, então, vai ser avaliado no repouso, na contração e no esforço evacuatório. E observem nessa imagem que você tem 2 tipos de screening. Um screening até de melhor resolução, onde você faz o diagnóstico de retocele, mensura o grau da retocele, caracterizando qual é o grau dessa retocele, e também intussuscepção. Também medimos o descenso perineal, a descida, né, utilizando a linha pubococcígea, e o que realmente é uma limitação do exame é que é o estudo apenas do bário. Não visualizamos as estruturas anatômicas como no exame de imagem, que é a ressonância nuclear dinâmica e a ultrassonografia, em que avaliamos a retocele, avaliamos o descenso, o prolapso de todas as estruturas que compõem a pelve. A ultrassonografia apresenta inúmeras técnicas que datam desde 2000, há 10 anos atrás. Técnicas de diversas formas, qual que é a importância clínica de se utilizar um exame de imagem como a ultrassonografia. Essa correlação com a anatomia e a possibilidade de avaliar a anatomia, a possibilidade de identificar lesões ocultas que vão, de fato, interferir na escolha do tratamento se esse paciente tem uma retocele e uma lesão esfincteriana associada. E ainda, com a modalidade tridimensional, trouxe um acréscimo fantástico de imagem, porque produz esse volume e nos faz entender que o canal anal é uma estrutura anatômica completamente assimétrica, que os músculos estão distribuídos paralelo entre si em níveis diferentes. Observe anterior e posterior. E quando nós temos essa imagem, nós temos áreas desprovidas de musculatura. Nós identificamos e correlacionamos com o vetograma da manometria. E nos faz entender que em pacientes absolutamente normais, nós temos um vetograma assimétrico, porque o canal anal é assimétrico. Os músculos estão distribuídos em níveis diferentes. Da mesma forma que com esse mesmo probe tridimensional, nós avaliamos o hiato urogenital, a musculatura dos elevadores, e que essa musculatura é a musculatura que, então, dá suporte ao maior hiato do corpo, ao maior buraco do corpo, que é o hiato urogenital, que contém todas as vísceras pélvicas, as vísceras que formam o compartimento posterior, médio e anterior, e nós temos a oportunidade, com os exames de imagem, de avaliar todas essas estruturas concomitantes. Então, com a modalidade tridimensional, nós, então, desenvolvemos essa técnica, a ecodefecografia. Essa técnica foi padronizada quando ela foi comparada com a defecografia.
E, da mesma forma, foi validado um estudo multicêntrico, em que participaram 7 centros, inclusive 3 centros fora do Brasil, e que é um paciente que tem evacuação obstruída, foi submetido a um parto vaginal e que, mesmo com a episiotomia, permanece, está aí essa área extensa, né, de fibrose. E o que é mais interessante, esse paciente tem uma musculatura dos elevadores desinserida depois desse parto vaginal. Avaliamos também o ângulo anorretal, a possibilidade de perceber que não houve abertura do canal anal, ao contrário, houve um fechamento do canal anal, uma dissinergia no esforço evacuatório, assim como avaliar a retocele, a bexiga, e que, nesse caso, a vagina se mantém no mesmo nível, demonstrando que não há retocele, diferente desse caso, em que há uma herniação, e nós caracterizamos que há essa herniação, mensuramos o grau e caracterizamos se é uma retocele grau 1, 2 ou 3. Assim como, quando há uma descida excessiva da bexiga, caracterizar a cistocele. No entanto, há serviços que não dispõem da ultrassonografia no retal, especialmente a tridimensional. Nós temos a modalidade transperineal, translabial, mesmo que não seja, que seja modalidade simples, que não seja dinâmica, que não seja a tridimensional, que seja bidimensional, mas que seja realizada de forma dinâmica, nós podemos também avaliar o dinamismo da evacuação. O ângulo anorretal, avaliar nesse caso, claramente se observa que houve um fechamento, não houve uma abertura do ângulo anorretal, uma dissinergia, assim como a retocele, a herniação. Podemos, observem a bexiga, a retocele, o grau da retocele. Mas, em relação ao dinamismo da evacuação, o que eu ressalto não interessa o que você dispõe, interessa quem realiza o exame, que ele seja um expert no que está fazendo, que ele seja um expert na sua técnica, que ele seja um expert na anatomia e na região que ele está estudando. Então, para finalizar, se você tem um paciente portador de constipação intestinal e ele apresenta sinais de alarme, nós precisamos investigar e excluir uma constipação secundária, avaliar com exames de rotina, imagem, uma colonoscopia, uma neoplasia de colo, uma alteração sistêmica. No entanto, se esse paciente tem uma constipação de trânsito normal, vamos adotar medidas comportamentais, institucionalizar um tratamento clínico. Mas se ele apresenta uma constipação de trânsito lento, característico no início da sua avaliação clínica, pela periodicidade da evacuação, você, então, pode avaliar com tempo de trânsito colônico e até o trânsito intestinal. Mas se ele tem uma evacuação discinética, uma qualidade ruim de evacuação, você, então, vai avaliar a função do canal anal e a função da evacuação. Então, era isso que eu queria dizer, eu espero que eu tenha sido clara e muito obrigada pela, mais uma vez, a oportunidade de estar aqui com vocês. Muito obrigado. Muito obrigado, Estela. Excepcional, como sempre. Todas as vezes que a gente te vê falando sobre isso, a gente admira cada vez mais e vê a facilidade com que você nos passa esses conceitos tão obscuros, tá? E falando assim, a gente, desde a época de Fábio Rios, seu fã aqui em Feira de Santana, que manda um abraço para você, para todos que você anda, todo mundo te mostra assim, um extremo carinho. Muito obrigado por você estar conosco nessa noite. Gostaria de chamar agora a nossa querida Carla Grange, que depois de um tapete aberto como esse, ela agora vai nos brindar com o que há de mais novo no Brasil, que é a manometria de alta resolução. Sem sombra de dúvida, ela e o professor Viebig vêm desenvolvendo um trabalho brilhante para a gente aqui nesse novo desenvolvimento. Então, assim, a motilidade digestiva deve muito a vocês dois. Por favor, Carlinha, seja bem-vinda, minha amada. Boa noite, muito obrigada. Eu vou
compartilhar aqui a minha tela. Eu queria dizer que eu estou muito grata pela oportunidade de estar ao lado aqui de professores e de colegas que eu tanto admiro. E depois dessa aula maravilhosa da professora Estela, fica muito mais fácil compreender o que eu vou falar, né, sobre a manometria anorretal de alta resolução, o que ela pode nos ajudar no diagnóstico da constipação intestinal crônica. Estes são meus conflitos de interesse e, após uma avaliação clínica e descartada a neoplasia de reto, de canal anal, a manometria anorretal, seja ela convencional ou de alta resolução, ela pode ser indicada para a avaliação da constipação intestinal crônica e das desordens da evacuação, mas também pode ser indicada na avaliação da incontinência fecal, na dor anal funcional, na avaliação pré-operatória da função anorretal, em especial antes dos procedimentos com risco de alterar a continência ou a função evacuatória, e também na avaliação da função anorretal pós-trauma obstétrico. Então, isso vale para qualquer modalidade de manometria, seja convencional ou de alta resolução. Mais recentemente, a manometria anorretal passou por uma evolução tecnológica e ela tem uma variabilidade atualmente muito grande de equipamentos e sondas, catéteres de estado sólido, catéteres de perfusão, que é o que a gente tem utilizado com frequência e é utilizado com frequência na maioria dos serviços do Brasil, né? E, basicamente, o que é a proposta? É semelhante à proposta da manometria esofágica de alta resolução, que é um número maior de sensores posicionados em intervalos menores, permitindo que, dessa forma, a gente consiga fazer uma plotagem de cores, veja uma escala colorimétrica de pressões, né? E que a gente possa avaliar de forma mais interativa e de maior fácil compreensão visual as alterações pressóricas de cada segmento que a gente está avaliando, seja esôfago, seja canal anal, né? Dessa forma, a manometria anorretal de alta resolução apresenta algumas vantagens em relação à convencional, ao meu ver. Em especial, não há uma necessidade de se movimentar a sonda, então acaba que é um exame, de certa forma, mais confortável e com menor risco de artefatos de movimentação. Ela, respeitada a curva de aprendizado, é de aquisição mais rápida do que a manometria convencional. E eu acho que que é o maior ganho que a gente tem, e acredito que os professores concordem, é que permite analisar simultaneamente eventos pressóricos do reto, baixo e do canal anal. De tal forma que a gente, na verdade, por todas as vezes em que nós temos exames funcionais, em que nós podemos associar segmentos e avaliá-los de forma funcional e simultânea, isso acaba sendo um ganho diagnóstico, né? Em 2019, um grupo internacional de trabalho e estudo de fisiologia anorretal se reuniu e publicou o chamado Protocolo de Londres, com o objetivo de sistematizar como deveria ser feita a manometria anorretal de alta resolução e classificar as desordens de funcionamento anorretal. Ele reuniu 29 centros, né, publicou um trabalho, e a proposta ela consiste em uma duração de exame que é de em torno de mais ou menos 12 minutos. Aqui vocês veem a contagem de tempo, é uma escala representativa dos estágios do tempo em que nós utilizamos do exame, então um exame que dura em torno mais ou menos de 12 minutos, né? E são cumpridas algumas etapas e com intervalos pré-definidos. Então, nós temos um período inicial de estabilização, em que a sonda fica parada, depois nós passamos para um período de coleta das pressões de repouso, depois nós iniciamos o exame dinâmico com as contrações, contração sustentada, reflexo da tosse, os movimentos de expulsão, a coleta do trabalho com o balão na parte de sensibilidade, desejo evacuatório e capacidade máxima, e o reflexo inibitório retanal. Essa é a proposta do Protocolo de Londres, né? Respeitados esses intervalos, que eu acredito que sejam muito interessantes para que a gente tenha a estabilização correta do traçado,
mas a ordem com que é feito, às vezes pode variar, alguns colegas preferem fazer reflexo inibitório reto-anal inicial ou em um outro momento, e, enfim, isso não tem tanto problema. A questão é que o raciocínio diagnóstico também ficou um pouco melhor, e nós partimos, semelhante da classificação de Chicago, nesse protocolo de Londres, um raciocínio de que se há ou não a presença do reflexo inibitório reto-anal, depois da avaliação do tônus de repouso e da contratilidade, ou seja, da parte dos esfíncteres anais, em termos de pressão e contratilidade, o reflexo da tosse, os movimentos de expulsão e a parte de sensibilidade retal. Além disso, o protocolo de Londres propõe que seja incluído na análise da manometria retal o teste de expulsão de balão, e a proposta deles é que seja utilizado um catéter flexível de 16 frentes, aproximadamente, de diâmetro, com um balão nesse catéter, e que seja, então, colocado em torno de mais ou menos 50 ml de água morna, e esse paciente, então, ele é posicionado em um banheiro com uma privacidade, e ele vai tentar expulsar esse balãozinho durante um período aí de 60 segundos. E eles sugerem que esse teste de balão feito dessa forma talvez tenha resultados comparáveis à defecografia e à defecoressonância, né? Então, isso é algo que eu não vou entrar muito em detalhes com relação ao teste de expulsão do balão, eu acho que é algo que a gente pode discutir ao longo da nossa sessão de hoje, né? A viabilidade, enfim, e se tem sido feito em nosso meio. Tá? Daí, a manometria no retal tem algumas etapas, né, que são importantes e que vão ter importância na avaliação do paciente, porque como a professora Estela mostrou muito bem, às vezes nós temos pacientes constipados com alteração de pressão, pacientes constipados, mas que também têm dissinergia, então é importante que a gente avalie todas as alterações que podem estar acontecendo com esse paciente e consiga entender melhor para que ele possa ser tratado de uma forma melhor também. Então, inicialmente, nós fazemos uma avaliação da pressão de repouso, uma coleta que é feita após 3 minutos de estabilização do traçado, por um período de em torno de mais ou menos 1 minuto, 60 segundos. Aqui vocês veem a imagem como a gente via na manometria convencional. Aqui a imagem como a gente, de um esfíncter normal ou normotônico, como a gente observa em repouso, né, na manometria de alta resolução. E aqui a imagem tridimensional no vetor volume. Esse esfíncter ele pode estar hipotônico, como vocês podem observar, e isso é muito interessante, de que qualquer pessoa pode olhar e falar que isso é completamente diferente disso, né? Então, quanto mais azul, menos pressão, quanto mais pressão, mais vermelhinho, mais roxinho, e esse raciocínio interativo e visual é muito interessante, e muitos pacientes com constipação intestinal crônica têm um esfíncter hipotônico, e isso muitas vezes é consequência desse período longo de constipação intestinal ao longo da vida. Da mesma forma, esses pacientes também podem apresentar hipertonia, então essa aqui é uma imagem, um exemplo de uma imagem de um esfíncter hipertônico, né? Essa linha preta que vocês veem aqui no meio é uma linha que mede em torno de mais ou menos 100 milímetros de mercúrio. Vejam que ele apresenta áreas com mais de 100 milímetros de mercúrio, né, de alta pressão. E esse paciente, então, esse achado é um achado frequente associado à fissura anal, à dor anal, à constipação intestinal crônica e à dissinergia anal. Imagem no vetor volume também é sempre possível que a gente colete essa imagem, ele é sempre interessante. Além disso, essa coleta de repouso, essa observação de repouso em torno de mais ou menos 3 minutos, permite que a gente faça, então, a detecção das chamadas ondas ultralentas, que tem esse aspecto característico em que vocês observam aqui áreas, o esfíncter espontaneamente apresenta áreas de contração intensa, momento de contração intensa, alternados com períodos em que ele apresenta uma pressão normal, quase que como uma imagem como se fosse um pequeno relaxamento, e novamente ele volta gradativamente a subir a pressão e apresentar áreas de contração. Essas chamadas ondas ultralentas, elas estão associadas aos quadros de dor anal, em especial a dor anal espasmódica. Isso é possível com esse período de 3 minutos, que a gente possa observar, e é possível que seja observado também na manometria convencional, desde que a gente aguarde esse período, não é problema nenhum. É só uma questão de que aqui a gente consegue ver dessa forma aqui tão evidente, né?
Depois começamos a avaliação dinâmica e nós vamos avaliar a parte da pressão de contração voluntária. Habitualmente nós escolhemos 3 amostras com intervalo de 30 segundos. E aqui é uma imagem de uma contração voluntária normal. E aqui é importante a gente detectar as alterações para menos, né? Quando o paciente apresenta alguma alteração de hipocontratilidade. Então, na manometria de alta resolução, facilmente a gente consegue observar casos como esse, em que o paciente tem hipocontratilidade, tanto relativo ao componente de repouso, quanto ao componente de contração, quando ele contrai aqui os momentos de repouso. Nessa outra imagem, a gente vê que ele tem uma boa contração, mas que parte de um repouso basal que é menor, então provavelmente na contração, na medida da pressão de contração total, o componente que está mais interferindo é a pressão de repouso, ele tem uma boa contratilidade, e numa situação como essa, em que ele tem uma boa pressão de repouso, mas o incremento da contratilidade que é observado é pequeno, então aí ele tem provavelmente uma baixa contratilidade. Então esses componentes que fazem parte desses achados pressóricos, eles são importantes para a proposta de tratamento, para o tratamento com biofeedback. Então, tudo isso é interessante para que a gente possa detalhar melhor essas alterações observadas nesses pacientes. Depois, nós fazemos uma avaliação da contração voluntária mantida, da contração sustentada. Essa era a imagem que a gente via na convencional e como a gente vê atualmente na alta resolução. E nas situações em que o paciente não consegue sustentar essa contração, né, a gente vê isso também com muita frequência associada a quadros de urgência evacuatória e nas situações da constipação intestinal crônica associados a uma consequência do desgaste, né, que vai ocorrendo ao longo dos anos pelo esforço evacuatório que esse paciente tem, enfim, pelo uso de laxantes, por tudo que já foi apresentado pela professora Esther. Mas o nosso, vamos assim dizer, a menina dos olhos de ouro da manometria, seja ela convencional de alta resolução, e na alta resolução a gente consegue ver isso bem, é o chamado a detecção dos distúrbios de evacuação da dissinergia anal. Então, normalmente ela é feita através de 3 manobras. Esse esforço evacuatório ele é um esforço um pouquinho mais sustentado do que era feito anteriormente, então nós pedimos que o paciente faça o esforço evacuatório por pelo menos 15 segundos, e o intervalo entre uma amostra e a outra é em torno de mais ou menos 30 segundos. Né? E aí pode-se escolher o melhor de 3, por quê? Porque, assim, na verdade, esse tipo de manobra, ele sofre a influência do grau de constrangimento e de ansiedade do paciente. Então, é preciso que a gente observe esses detalhes e estejamos atentos ao fato de que se o paciente estiver muito ansioso, muito estressado, com medo de evacuar na sala, tudo isso pode interferir nessa manobra, acaba sendo algo que é subjetivo. Então, a gente precisa manter um ambiente de tranquilidade, ter a paciência para explicar ao paciente o que vai acontecer, o que ele vai sentir, para que a gente possa obter essas amostras com qualidade e que elas possam refletir efetivamente aquilo que nós estamos buscando entender, né? Então, aqui é uma imagem em que o paciente faz o esforço evacuatório e depois, na sequência, existe o relaxamento dos esfíncteres, né? Então, isso é uma imagem normal. E dentro desse raciocínio, que é de visualização simultânea dos segmentos, nós temos, então, aqui a observação de 2 segmentos. Sempre observamos no esforço evacuatório o reto, né, a imagem, os canais pressóricos posicionados no reto e os canais pressóricos posicionados no esfíncter. Nós fazemos uma composição, que é essa proposta da classificação de Hall, desses 2 achados, reto, o que acontece no reto na hora do esforço evacuatório e o que acontece no esfíncter, no canal anal, para que a gente possa entender qual é o tipo de sinergia e tentar raciocinar um pouco melhor na indicação, muitas vezes, dos tratamentos para esse tipo de sinergia. Quando nós conversamos com fisioterapeutas especializados em assoalho pélvico, dedicados a esse estudo, eles conseguem trabalhar muito bem esse raciocínio e o paciente só tem ganho, né, nesse sentido, em termos de tratamento e dessa sinergia. Então, aqui,
eu vou mostrar para vocês melhor as imagens, aquelas pequenas imagens que a gente viu anteriormente. Então, essa é chamado tipo 1. Vejam que o paciente tem uma capacidade de expulsão, uma pressão de expulsão intrarretal boa, acima de 45 milímetros de mercúrio, mas, ao mesmo tempo, ele contrai o esfíncter. Aqui é a pressão de repouso e aqui é como se ele está fazendo o esforço evacuatório e a gente está vendo contração, vejam que aumentou a pressão, né? Então, esse é um tipo de dissinergia. Nessa outra situação, nós temos que ele não consegue fazer, ele não tem muita pressão de expulsão intrarretal, vejam que está tudo azulzinho, diferente daquela imagem anterior, né? Ela é menor do que 45 milímetros de mercúrio, e também, aqui no caso, não tão evidente como o anterior, mas também ocorre uma elevação da pressão no canal anal. Aqui, no tipo 3, nós temos um paciente que tem uma boa pressão também de expulsão dentro do canal anal, do reto, perdão, mas ele não contrai, mas ele também não relaxa a área de esfíncter, na área dos esfíncteres, né? Vejam que é um pouquinho mais sustentada essa manobra de esforço evacuatório. E aqui, no tipo 4, nós não temos também a pressão de expulsão intrarretal adequada, né, abaixo de 45 milímetros de mercúrio, e esse paciente, ele não relaxa, né? Ele não contrai, mas ele também não relaxa. Então, esses são os 4 tipos que habitualmente a gente vê. É lógico que isso é uma tentativa de um raciocínio, e cabe várias discussões sobre isso, sobre o diagnóstico e a aplicabilidade clínica, mas eu vejo que a gente começa a falar a mesma língua e entender um pouco melhor, inclusive falar a mesma língua com quem faz biofeedback e com quem faz. Além disso, além dessa avaliação, nós fazemos, então, a avaliação das medidas do reservatório anal, também é algo que tem bastante interferência das questões subjetivas, da ansiedade da paciente na hora que está fazendo o exame. Nós avaliamos a sensibilidade, que é a primeira sensação, o desejo evacuatório, que seria o limite de acomodação retal, e a capacidade máxima através do limite da urgência. E fazemos uma avaliação do reflexo inibitório reto-anal, que pode ser uma avaliação qualitativa e, na verdade, mais do que isso, só entre presente e ausente. Eu acho que a professora Estela é uma especialista nesse assunto. A gente vê várias publicações falando sobre presente e ausente, mas existem alguns detalhes técnicos do reflexo inibitório reto-anal que nos dizem coisas além do presente e ausente, né? E uma avaliação quantitativa que seria referente à porcentagem de relaxamento em relação à pressão de repouso. As alterações de reflexo inibitório reto-anal são presentes em várias situações, as mais frequentes no nosso meio, doenças de Chagas, doenças de Hirschsprung, mas nós também podemos ter o reflexo incompleto na mielomeningocele, no trauma de caldecina, nas colagenosas, na isquemia retal, e é importante sempre enfatizar que o paciente vai sentir o desejo de evacuar e que não deve contrair para não inibir esse reflexo e não atrapalhar a análise, né? Essa aqui é uma imagem de um reflexo ausente, num paciente com doença de Chagas. Aqui está comprimida a imagem do exame para mostrar para vocês as tentativas de mais de 100 ml, sem que haja nenhuma movimentação do esfíncter anal, como se a gente não estivesse fazendo nenhum tipo de estímulo. Eu particularmente gostaria de fazer uma homenagem ao professor Verbig, porque ele é o pioneiro na manometria anorretal de alta resolução. Ele publicou o primeiro trabalho de valores de normalidade em 2018, e depois, posteriormente, em 2019, uma reanálise dos dados, né, na SBAD do ano passado, que foi em Fortaleza, e é o nosso guia aí em termos de valores de normalidade, porque nós precisamos realmente trabalhar o que são os nossos valores de normalidade, da nossa população, com o tipo de sonda que nós usamos, enfim, e ele é um grande mestre nesse assunto. O futuro mostra para a gente que a manometria ela de alta resolução vai trazer alguns outros dados. Esse é um estudo mostrando que a alta resolução, a manometria de alta resolução e a de alta definição, que é a 3D,
mostrando aqui, ó, as ondas ultralentas, com aquelas imagens que eu mostrei para vocês. Aqui um relaxamento espontâneo do esfíncter num paciente com uma incontinência fecal. E aqui uma composição em 3D mostrando uma imagem de uma intussuscepção. E outra imagem 3D, de outro trabalho, publicando a manometria de alta resolução 3D, fazendo uma composição diferente da sinergia, mostrando aqui que, que essa visualização 3D permite que a gente avalie quando isso ocorre um pouquinho mais superior, no canal anal superior, mostrando a contração paradoxal, quando ele atinge só a parte distal, ou seja, mais esfíncter externo, mais um aspecto de anismo, e quando ela acomete as duas situações, tanto superior quanto inferior, ou seja, todo o canal anal gerando essa contração intensa, e isso provavelmente, vejam, é um trabalho que é voltado para a aplicabilidade do tratamento com biofeedback. Para terminar, eu gostaria de dizer que a manometria anorretal, como vocês puderam ver, ela é uma ferramenta útil no diagnóstico dos distúrbios do assoalho pélvico e que ela deve ser realizada por médicos bem treinados e sempre em associação com a história clínica do paciente, né? Não existe exame funcional sem história clínica, sem outros exames adicionais, isso é algo que a gente tem sempre falado aqui. Nós, inclusive, fazemos uma anamnese antes do exame, conversamos com o paciente. E a tecnologia da alta resolução, ela parece ser, sim, um avanço no ganho diagnóstico. Era isso. Mais uma vez, eu queria agradecer muitíssimo a todos vocês e vamos começar a conversar. Obrigada. Obrigado, Carlinha. Mas nosso debate não é lento. Nosso debate não tem constipação que nos faça ficar lento. Vamos movimentar, vamos agitar um pouquinho essa noite maravilhosa. Eu gostaria muito de agradecer a todos vocês. São vários e vários colegas do Brasil que a gente está trazendo essa nova geração da coloproctologia para dentro do nosso núcleo de debates. Nós somos um núcleo de avaliação funcional do aparelho digestivo. Somos colegas de todo o Brasil que se uniram ao longo desses anos para poder compartilhar experiências e poder evoluir a motilidade brasileira. Somos ligados à sociedade, somos ligados ao nosso mestre Viebig. Então, convido todos vocês a assistirem nossos vídeos dentro do canal do YouTube, tá? Sigam a gente na fad.núcleo. Nós estamos lá montando a videoteca gratuita para todos nós, tá? Temos nossa rede social, que é o Nafad Núcleo no Instagram, com todas as novidades, artigos muito bons, tá? Querido Viebig, nosso mestre, companheiro corintiano, por favor, convido você para poder vir para a nossa plateia, começar a esquentar esse debate. Vamos trazer algumas perguntas. A vocês que estão chegando nesse nosso circuito de debates, vocês receberão algumas perguntas na base da plataforma, onde vocês poderão votar. Essa votação a gente vai colher mais ou menos para poder entender como é que está a cabeça de cada um, qual o pensamento de cada um nesse momento. E o Viebig vai conduzindo junto com a gente esse debate. Querido Viebig, seja bem-vindo, assuma o seu circuito. Muito obrigado, Fábio. Há pouco o que dizer, né, dessas duas apresentações, né, completas, com informação, e tenho certeza que as perguntas que eu farei, né, vão, de certa forma, apenas refletir o que as duas apresentadoras brilhantemente falaram, ou seja, a turma aprendeu, né? E a gente vai fazer um pequeno teste para esquentar o debate com algumas perguntas muito simples, tá bom? Então, a primeira questão que a gente coloca é se a manometria anorretal ela é mais importante ou é importante como um meio diagnóstico para fornecer informações, né? Quais seriam as principais? A anatomia do canal anal, a pressão de repouso do esfíncter anal, demonstrar a ausência de reflexo no esforço evacuatório ou demonstrar ou eliminar a possibilidade de uma dissinergia pélvica. Dentro destas... Oi. Eu acho... Vamos começar pela número 2. Essa aqui, tá bom. Então vamos lá. A turma já sabe qual é a próxima, então, né? Então, assim, o biofeedback
que é um resultado possível para o tratamento, né, da constipação crônica, seria positivo, né, pelo fato de que ou ele aumentaria a força de expulsão, a prensa abdominal do paciente, ou ele auxiliaria a relaxar o músculo pubo-retal durante a evacuação ou a tentativa, por inverter o fato do anismo, fazendo com que a musculatura esfinteriana se relaxasse, ou então o biofeedback tem uma ajuda relativa, como coadjuvante na percepção do assoalho pélvico, né? Então, a gente quer saber, dentro dessas perguntas, qual seria o principal motivo, na visão de vocês, em relação aos objetivos e à qualidade do biofeedback como principal resultado na constipação. Estamos mensurando. Você pode comentar, Vibig, traga para a gente a sua experiência, o que você visualizou. Você é o nosso grande horizonte na manometria no retal, então, por favor. Estou computando aqui os dados. Pessoal, o biofeedback é um método muito interessante na reeducação do paciente em relação. Primeiro, o que eu acho é que ele serve muito para a percepção do assoalho pélvico. Muitas pacientes que têm obstipação crônica, têm dificuldades de contenção mesmo, elas têm uma certa falta de percepção de como funciona a musculatura do assoalho pélvico. Então, o fato no treinamento de, primeiro, fazer o paciente perceber quando ele está realmente contraindo, quando ele está fazendo uma manobra de valsalva, ajuda, por exemplo, a ele a perceber o assoalho. E eu percebo que muitas dessas pacientes, que a gente faz, principalmente do sexo feminino, né, elas começam a perceber o assoalho pélvico, a sua região genital com outros olhos, né, e com outros sensores. A gente consegue também aumentar a força de expulsão pela prensa abdominal, mas principalmente, né, que essa força sozinha pode fazer o efeito da expulsão do conteúdo, mas também você pode trabalhar com graus de sensibilidade, no sentido de, quando eu fizer a força, conseguir realmente expulsar. Muitas vezes se usa um balão, né, que faz a força de expulsão, o teste de expulsão do balão é muito utilizado, aqui no Brasil nem tanto, mas é muito utilizado lá fora, né? De certa forma, né, a gente não comanda um relaxamento do músculo pubo-retal, mas é importante o biofeedback, ele auxilia o quê? A não contração do músculo pubo-retal, ou seja, ao paciente fazer o esforço evacuatório, ele conseguir não contrair o músculo pubo-retal, que é uma das características do anismo, né? E, de certa forma, né, ele tem um resultado positivo porque ele inverte exatamente o anismo. Nós, que não temos anismo, fica muito difícil entender o que a gente está fazendo de errado. Imagina você fazendo uma força contra o movimento evacuatório. Mas isso, infelizmente, é o que acontece com alguns pacientes. Ao fazer o esforço evacuatório, eles fazem exatamente o esforço pélvico no sentido contrário. Então, é mais ou menos isso que eu queria comentar dessas possibilidades aí. Vibig, 38% dos nossos colegas falaram que por inverter o anismo, fazendo a musculatura esfinteriana relaxar. Mas foi apertado, viu? A letra A teve 25, a letra B teve 29. O que você acha disso tudo, Vibig? Na verdade, como eu comentei, o biofeedback vai ter uma parcela de participação em cada uma dessas situações que eu falei. Talvez exceto, né, principalmente, porque você não consegue, de vontade própria, falar, vou relaxar, né, o meu músculo pubo-retal. É um músculo que você dificilmente tem a percepção no relaxamento. Você pode ter até a percepção da contração. Então, como treinamento, não é o relaxamento do pubo-retal, mas sim
a não contração dele. Dá para entender o que eu estou dizendo, né? De resto, cada uma parte tem a sua verdade, né? Tem pacientes que não fazem uma prensa abdominal por alguns motivos, né? Alguns por falta de uso. Acredito até que os pacientes que têm inércia colônica, como são pouco requisitados ao ato evacuatório, acabam até esquecendo direito como é que faz uma manobra de Valsalva, né? E você começa a reensiná-lo com movimentos de tosse, com movimentos de realmente respiratórios, no sentido de aumentar a prensa abdominal. Enfim, de certa forma, essas questões estão respondidas, razoavelmente respondidas, e é isso mesmo, um empate é talvez a somatória de cada resposta, talvez um pouco menos a resposta B. Ok. Quer alguma interação das professoras que estavam com a gente hoje? Ou você quer passar para a próxima? Eu posso passar para a próxima. Acho que, não, a não ser que elas queiram espontaneamente comentar mais alguma coisa. Não? Não, então vamos para a terceira. Bom, depois da Estela eu fico envergonhado de fazer essa pergunta, mas, né, na verdade, eu queria comentar um pouquinho antes que a gente tem uma longura da doutora Estela que a gente não gostaria de ter, né? Eu gostaria de tê-la ao meu lado fazendo a ultrassonografia, eu seria muito grato. Já pensei em algumas vezes, viu, Estela, em fazer ultrassonografia ano-retal, mas o problema é tempo para a gente reaprender a ver ultrassom e tecnicamente fazê-lo, né? Gostaria de ter ao meu lado na clínica, com certeza. Mas vamos em frente, né? A gente sabe que a retocele se manifesta preferentemente em mulheres acima de 45 anos, embora eu já tenha visto pacientes mais jovens com retocele. E eu deixei aqui 5 opções, tá? Para que a gente possa dizer que o diagnóstico pode ser feito por alguma desses métodos de propedêutica, né? E eu gostaria de saber, então, qual a opção que talvez não tivesse tanta sensibilidade para fazer o diagnóstico da retocele. O toque retal, aquele slide da doutora Estela matou a charada, né? Fundamental fazer o toque retal, ou às vezes até o toque retal associado ao toque vaginal, onde você consegue perceber a fraqueza do septo e a profundidade, eventualmente, da protusão que a retocele provoca. História clínica, muitas vezes no interrogatório que a gente antecede a manometria no retal, a paciente refere espontaneamente: doutor, tenho muita vontade de evacuar, e acabo fazendo um toque na parede da vagina para poder auxiliar a minha evacuação. Isso cada vez está pior, e eu tenho usado o que a gente chama tecnicamente de manobras digitais. Tá? O enema opaco é um exame que está sendo abandonado, né? Muito poucos lugares ainda o realizam com a técnica adequada. Um enema opaco bem feito, com técnica adequada, e, eventualmente, com um radiologista que solicita o esforço evacuatório durante a tomada das imagens do enema opaco, pode demonstrar bem a retocele. A videodefecografia é um exame que tem um padrão muito bom, seja ele por ressonância, seja ele por tomografia, depende, como a Estela falou, muito do técnico, de quem está atrás da máquina. E a retossigmoidoscopia, ela tem uma dificuldade muito grande de caracterizar a retocele, né? Então, eu acho que o exame dinâmico melhor continua sendo o toque retal, a história clínica, e, eventualmente, não coloquei aí ultrassom porque era muito óbvio, viu, Estela? Tá? Ficava muita canja para o público.
Vamos lá, Fábio, o que a turma respondeu? Estou aguardando aqui. Pode debater com as professoras um pouquinho, o que elas acham desse momento, enquanto eu estou captando os dados. Então, Carla, quer convidar a Estela para vir para São Paulo? Não é, professor? Acho mais fácil ela convidar a gente para ir para Fortaleza, né? Porque vai deixar Fortaleza para vir para São Paulo, Deus me livre. Não, o que eu queria comentar é que, assim, eu acho que algumas coisas precisam ser mais... a gente tem que estreitar, né? A relação àquilo que a professora Estela falou é muito importante, que é, assim, quem faz bem feito, a técnica que faz bem feito, o exame, um determinado exame, consegue tirar desse exame, né, dados e informações que são muito importantes para o paciente. Então, com certeza, não exista quem faça um ultrassom 3D como a professora Estela, né, e quem dera a gente pudesse mandar para ela para fazer sempre, né, pegar um avião e ir para Fortaleza fazer sempre o exame. Da mesma forma que a gente também observa alguns exames de manometria anorretal que são feitos às pressas, sem nenhum cuidado e que acaba passando muita coisa que não deveria ser. E eu acho que a gente precisa sempre ter esse cuidado com o paciente, com a história clínica, tentar associar e entender melhor a história clínica. Muitas vezes, conversando com o paciente, a gente já consegue fazer uma ideia do que pode estar acontecendo com o paciente, né? E essa proximidade com quem faz biofeedback, seja nós, seja os fisioterapeutas, para que a gente passe a falar uma língua única no sentido, assim, sistematizar melhores tratamentos, protocolos de tratamento, enfim, para determinados tipos de achados nos pacientes. Eu acho que isso, essa comunicação fica faltando muitas vezes, né? A gente tem, às vezes, dificuldade para encontrar quem faça, bem feito, enfim. Então, eu acho que isso é fundamental. A Estela, o que ela acha dessa observação? Realmente, assim, eu concordo com tudo que foi dito, né? E eu acho que é muito importante que esse paciente seja avaliado no sentido de que você possa identificar retocele e demais outras disfunções que ela possa vir a ter. Porque muitas vezes isso muda a tua conduta clínica, né? Um paciente que tem retocele, intussuscepção, a forma de abordagem cirúrgica, se tem retocele e intussuscepção. E, da mesma forma, né, não só assim, nós ainda vamos chegar lá, mas não só com o exame para o diagnóstico da retocele, mas se ela tem retocele e tem alterações na função do canal, na manometria. Então, assim, são dados que nós precisamos ter junto, claro, com a história clínica e o exame físico, para que a gente possa tomar uma decisão acertada no paciente. Via Big. Vamos em frente? Só te passar. Retossigmoidoscopia, 76%. 74%. Então, como você vê, a turma tem essa percepção real de que a retossigmoidoscopia, né, não é o exame melhor indicado. Vamos voar, temos muita coisa hoje ainda. Vamos lá. Então, é o seguinte, pergunta sobre a manometria, né? Se ela informa realmente, né, sobre a anatomia do canal anal, se ela mostra a pressão do esfíncter anal em relação à constipação. Qual a informação importante? Ela demonstra, por exemplo, a ausência do reflexo anorretal ato evacuatório, né? Ou ela pode demonstrar, né, ou eliminar a possibilidade de uma dissinergia pélvica. Muito importante que, quando você está verificando e tentando analisar a constipação, como a doutora Estela colocou bem, é muito importante a gente decidir
e ver se se trata de uma constipação de trânsito lento ou é uma obstrução à saída, uma dissinergia pélvica. O que complica é que, às vezes, né, os dois andam juntos, né, Estela? Eu sempre brinco com o paciente, que a senhora está aqui porque não sente a vontade de evacuar, ou a senhora está aqui porque a senhora tem dificuldade de evacuar. Falou, os dois. Às vezes me responde os dois, aí eu já perco, já estou sambando na hora antes de fazer o exame. Mas, de qualquer maneira, né, acredito que as informações sobre a anatomia do canal anal, a ultrassonografia e a ressonância são imbatíveis, né? A pressão do esfíncter anal tem pouco a ver com a constipação. Nós vemos muitos pacientes hipotônicos com constipação, tá? O reflexo anorretal, quando ausente, né, ele não representa normalmente uma total impossibilidade de evacuar, tanto que alguns pacientes com doença de Chagas conseguem evacuar, né? Depende muitas vezes do esforço abdominal que se faz para vencer a barreira feita pelo esfíncter interno ao não relaxar-se, né? Mas ele é muito importante hoje a gente conseguir demonstrar ou eliminar a possibilidade de uma dissinergia pélvica, né, diante de um paciente que tem dificuldade de evacuar e você fica na dúvida. É dissinergia, é inércia colônica e muitas vezes pode ser ambos. Essa é a grande pegada aí. É por aí, Fábio, que eu queria... Ô, Viebig, vamos pedir uma opinião da professora Estela sobre a manometria, essa transição da manometria convencional para a manometria de alta resolução, o que ela acha? Vamos lá. Querida Estela? Oi, eu acho fantástica a manometria de alta resolução. Eu tenho usado, utilizado e, assim, na nossa prática mesmo, diária, tem tudo que a Carla mostrou com excelência, mostrou muito bem, eles têm uma experiência, né, enorme, como ela bem demonstrou, né, dos valores de normalidade. E nós tínhamos antes uma preocupação muito grande de fazer o diagnóstico de sinergia, né, contração paradoxal. A manometria de alta resolução, ela te dá essa tranquilidade, né, de você avaliar reto, canal anal, o reservatório, né? O reservatório está se contraindo adequadamente, como é que está a pressão, ele está empurrando ou não está empurrando. Além da contração paradoxal, o reservatório também não funciona adequadamente. Então, esse é um dado, assim, fantástico, que muda muito, como a Carla disse muito bem, vai te orientar no biofeedback, o que tu precisa trabalhar. E a outra, assim, as primeiras palavras da aula dela, isso de você não ter que mover o catéter também, né? Isso é muito confortável para quem está fazendo o exame e para quem está também, já que você está movendo, está estimulando o canal anal, o reto, disso de você não mover e você ter aquela noção, né, de todo o comprimento do canal anal, aquela noção completa é indiscutível, né? Eu acho assim, assoalho pélvico, dessas disfunções, cada dia que passa, a gente só tem o que aprender. E a tecnologia tem nos ajudado sobremaneira, e eu tenho que, assim, eu amo a tecnologia, eu adoro porque ela vem para ajudar muito a você a facilitar o teu trabalho e a resolver alguns problemas. Que às vezes a gente precisava submeter o paciente a 2 exames para você esclarecer. Então, eu acho que era isso que eu queria dizer. Obrigado, Estela. 65% dos nossos meninos, nossos companheiros que estão na audiência, votaram Viebig na letra D. Então, né?
essa escolha, né, na verdade, reflete exatamente o que é o ganho atual que a gente tem na manometria de alta resolução, né? A gente tem uma possibilidade, então, hoje, de ter esse dinamismo todo ao mesmo tempo funcionando, tendo vamos dizer assim, uma qualidade de percepção maior, né? Carlinha, eu fiz recentemente uma nova submissão, agora a uma revista internacional, de 114 pacientes normais, tá? Então, aqueles parâmetros que eu apresentei no SBAD vão estar um pouco mais refinados, né? E botei uma pulga no Satish Rao, tá? Por quê? Vamos ver. No esforço evacuatório, eu estou fazendo com e sem insuflação do balão. E o que acontece? Muitos pacientes que você pode falar não relaxa, né? Na verdade, está faltando um estímulo na parede retal suficiente para que ele relaxe, porque o relaxamento do esfíncter interno é um reflexo, é músculo liso, né? Então, lógico, não é um relaxamento. Ninguém espera um relaxamento total do esfíncter anal, porque eu duvido quem consiga, por vontade própria, abrir o esfíncter anal sem ter que passar alguma coisa por ele. Essa que é a verdade. O esfíncter é como o esfíncter superior do esôfago, ele não relaxa, ele abre. No esfíncter anal, ele tem uma parte lisa, que relaxa, mas tem uma parte estriada, que se abre. E abre por quê? Porque algum conteúdo passa através do canal anal. Então, essa informação, que é uma coisa que eu sempre tentei racionalizar no diagnóstico, eu coloquei isso no trabalho. Vamos ver o que vão falar. Vamos ver. Olha... Eu acho, Fábio, deixa eu fazer um comentário sobre isso. Assim, eu acho excelente isso, porque isso é o que eu observo a gente observa todos os dias. O exame funcional, quanto mais próximo da realidade do paciente, melhor ele vai ser, não é? Então, isso eu concordo plenamente com o que você falou. Eu acho que, na verdade, a avaliação real, ela tem que ser com o estímulo com o balão. Eu acho, com certeza. Ok, olha, vamos esquentar. Pessoal, quem tiver dúvidas para passar para a Carla, para o Via Big, para o Gutenberg, o Ricardo, a Estela, por favor, mande no chat, manda no nosso grupo. Nós somos mais de 200 motilistas no Brasil conectados ao NAFAD. O Jofre está ali monitorando tudo, tá? Eu vou compartilhar com vocês agora mais algumas perguntas. Vou chamar o meu querido Gutenberg, ele é nosso membro do NAFAD de Natal. Por favor, Gutenberg, seja bem-vindo. Boa noite. Primeiro, agradecer a Galvão, Fábio, né, os coordenadores desse evento, e parabenizar a doutora Estela, a doutora Carla, pelas excelentes exposições, né? E aí nos coloca aqui numa situação difícil, né? Falar para essas expoentes, né? Não é fácil, não, né? Então, a gente trouxe um tema que eu acho que é importante a gente discutir para ver a importância desse tema. A gente percebe que, muitas vezes, o especialista ele recebe o paciente no consultório e ele não dá importância a esse tipo de constipação. Ele trabalha só sobre um outro ângulo. E aí você vai fazer... A paciente se queixa de dor retal, de muco, e ela tem uma defecação obstruída. E quando a paciente tem 60 anos de idade, você vai fazer uma colonoscopia e você se depara com essa imagem. Então, passa a pergunta, Fábio. E aí a gente pergunta, o que é que vocês, diante de uma imagem dessa, qual o primeiro pensamento, ou o que é que você pensa sobre essa situação? É uma úlcera no reto, ela é em parede anterior, e numa paciente de 60 anos que é constipada,
que tem uma síndrome de sintomas na defecação obstruída e que na história clínica você começa a montar o seu diagnóstico. Então, chamar a atenção disso eu achei importante para ver que esse tipo de constipação ela tem que ser bem investigada, tem que ter calma quando vai conversar e valorizar a queixa do paciente. Eu acho que isso é importante, né? Sim. Opa, perdão, desculpe, voltando. Sem sombra de dúvida, nós estamos no Setembro Verde, né, Gutenberg? A cor da gastroprocto é verde também. Estamos aqui, esse momento, esse primeiro encontro nosso de setembro, foi menção ao chamado que o Zateca nos fez para poder entrar na batalha contra o câncer coloretal. Então, vamos todos nós no Brasil, do NAFAD, dos gastros, dos proctos, nos unir para poder batalhar contra essa frente que está vindo do nosso câncer. Então, todos nós vamos marcar esse mês de verde. Então, o NAFAD vai começar a pintar de verde as suas cores também esse mês. Perfeito. Já está saindo, Gutenberg. Outra coisa que é muito importante é o exame. Nós estamos aqui debatendo sobre o exame clínico. Vale a pena todos voltarem a fazer um exame clínico mais adequado para o paciente. Gutenberg, deixa eu te dar. Úlcera solitária de reto, sem sombra de dúvida, 70% das pessoas votaram nisso. Então, você veja, uma paciente dessa, foi feita biópsia, a biópsia mostrou-se negativa, e aí quando você vem o diagnóstico de úlcera solitária de reto, está correto, que colocou assim, e existem esses diagnósticos diferenciais, naturalmente. A retroendoscopia flexível ou a colonoscopia foi indicada a colono porque a paciente nunca tinha feito uma colonoscopia, então, associado à questão da prevenção de câncer, foi indicado, biópsia e, naturalmente, foi, como a gente tem aqui na gastroprocto, ultrassom 3D e manometria de alta resolução, foram feitos todos os exames para fechar o diagnóstico. A paciente tinha um prolapso retal e foi feito um procedimento cirúrgico, porque há muita discussão. O principal tratamento é você melhorar a condição de evacuação da paciente. É esse o tratamento final. Mas a paciente tinha um prolapso, foi associado a um tratamento cirúrgico, e aí a paciente, graças a Deus, está evoluindo bem. Passa a segunda. Pode passar. E aí vem essa pergunta no sentido de você valorizar justamente isso, a história clínica da paciente. O que é que você não consideraria fazendo parte da úlcera solitária de reto, a paciente informando e você, naturalmente, perguntando ao paciente, se detalhando nos sintomas de que o paciente tem. Então, isso é muito importante. Eu acho que foi muito valorizado aqui nesse evento essa parte do médico, né, de você ter paciência, de você classificar pela história clínica, pelo exame, que direcionamento você vai ter para fazer o diagnóstico. Isso é importante. Gutenberg, vamos aproveitar a professora Estela, com a sua larga experiência em úlcera de reto com ultrassom. O que a senhora acha, professora? Nós avaliamos também com ultrassom, com a úlcera de reto, ele tem uma imagem característica até para você excluir uma neoplasia maligna, e também, como o Gutenberg falou muito bem, avaliar o dinamismo da evacuação, né? Porque essa úlcera, ele se pontuou muito bem. Essa úlcera, na verdade, ela é consequência de alguma disfunção evacuatória que essa paciente tem, né? E essa paciente dele tinha. E aí você acaba, com o ultrassom dinâmico, você acaba fazendo as duas coisas, avalia o local da úlcera e avalia o dinamismo da evacuação. Uma coisa importante aí, Estela, no ultrassom, né, que eu fiz ultrassom nela, né, é que você tem o espessamento pelo edema das paredes, né, você não tem, por exemplo, uma neoplasia, você teria invasão, você teria outros sinais que poderiam indicar. E é nítido, né, que nessa paciente não tem invasão nenhuma, é preservado toda a anatomia de musculatura dela. Maravilha. Gutenberg, pus nas fezes. Tivemos 64% dos votos. Perfeito, né? Perfeito. Esse é um dado importante.
não faz parte do diagnóstico da úlcera solitária. Bom, Fábio, eu acho que uma experiência que eu posso passar, porque eu venho da manometria também anterior, e a manometria de alta resolução, ela mudou aqui a minha característica de abordar, tá certo, a constipação. Então, eu acho que essa fala que Estela e Carla falou, a gente tem muito a aprender sobre ainda com a visibilidade que a manometria traz para o proctologista, para o médico gastro que trabalha com a motilidade hoje de alta resolução. Ela trouxe uma informação a mais, que foi essa junção, esse dinamismo do reto e do ano você vendo ao mesmo tempo. Então, acho que isso foi, doutora Estela, um grande diferencial, né, para que a gente possa melhor avaliar. Então, Fábio, isso foi a minha contribuição. Eu estou pronto aí para participar de mais alguma coisa que... Daqui a pouco eu te chamo de novo. Guarda um pouco, meu querido. Prepare o camarão, estou chegando daqui a pouco aí. Estamos todos conectados no Brasil. Somos todos motilistas que estão aqui. Vou chamar vocês agora, nosso grande Ricardo Torres, de Feira de Santana, uma honra da Bahia, esse coloproctologista da nova geração. E assim, aqui eu tenho orgulho de considerá-lo como filho, como irmão, como companheiro. Trabalhamos juntos. Por favor, Ricardo, seja bem-vindo. Boa noite. Obrigado aí, Fábio. Você sabe que você é irmão, não vou dizer que sou seu filho, não. A gente é irmão. Isso não vou denunciar a sua idade aqui. Primeiramente, agradecer o convite do NAFAD, certo? Dizer o prazer e o orgulho de estar aqui, de poder estar brilhantando aqui e poder discutir após uma aula de doutora Estela, que é uma referência nossa no assoalho pélvico, e dizer o prazer, até a proctologia, entrando dentro da discussão do NAFAD, eu acho que está aqui eu, o Gutenberg e a Estela para poder fazer isso, e a doutora Carla, que foi quem eu conheci a manometria no retal, tive o prazer de ir em São Paulo no serviço dela e conhecer e ver realmente o grande ganho da manometria. Então, gostaria de agradecer o convite. E eu queria só fazer algumas perguntazinhas. Na verdade, eu fiz duas perguntas um pouquinho provocativas, para a gente poder entender um pouquinho a realidade de cada um, certo? Então, primeiro eu queria colocar um caso clínico, certo? É uma paciente do sexo feminino, uma paciente de 62 anos, sedentária, com histórico de 3 partos vaginais prévios, é uma paciente diabética com quadro de constipação crônica. Então, essa paciente chega para você com uma queixa de um esforço evacuatório, fezes em síbalos, uma sensação de evacuação incompleta. Essas são as principais queixas dela, associada a uma dor anal ao defecar e sangramento rutilante. Isso aí é uma característica muito comum de pacientes que chegam para a gente com constipação intestinal. Então, considerando apenas a história clínica, qual a sua conduta inicial? Então, eu queria saber da plateia, num caso desse, um paciente com essas características, qual seria a sua conduta clínica inicial? Isso é interessante, Ricardo, assim, eu acho que você poderia ter interseção das duas professoras nesse momento, né? Perfeito, a questão é um pouco provocativa, porque eu peço apenas história clínica. Eu quis deixar muito claro a questão da história clínica para destacar a importância do exame físico. Infelizmente, é uma coisa que a gente vê de rotina no consultório, a constipação às vezes não é tratada por a gente, ela vem já para a gente já como num quadro mais grave, e às vezes é aquele paciente que tem tudo numa história clínica e que às vezes a gente poderia ter feito um exame físico complementar e às vezes identificado uma coisa importante, e são aqueles pacientes que vêm há muito tempo otimizando fibra, sequenciando laxantes. Isso é uma coisa muito ruim, porque às vezes é um paciente que tem um distúrbio de assoalho pélvico e que às vezes chega para a gente já com distúrbio de motricidade intestinal, porque é um paciente que vem há muito tempo usando laxantes, então já chega com aquele colo hipotônico, já com sinais de melanose. Então, eu queria chamar muito a atenção isso aí pela questão da importância do exame clínico. É fundamental a gente poder examinar o paciente. É muito importante a gente fazer um toque retal no paciente. Um toque retal numa paciente dessa poderia para a gente ser uma coisa fundamental e às vezes a gente fazer com que a gente pule etapas e já parta para o exame clínico que vai dar um diagnóstico melhor. Então, eu acho que isso aqui chama muito a atenção isso, certo? E eu queria aproveitar aqui, inclusive, uma frase que a doutora Estela falou, quando ela falou a frase na aula, eu lembrei exatamente disso, por isso que eu queria ver a opinião das duas. A doutora Estela falou que não importa o que você dispõe, depende do expert, ou seja, que você tenha no seu serviço
um expert para poder fazer na decisão do exame. Então, eu queria saber das duas experts, a doutora Carla e a doutora Estela, diante dessa paciente, o que é que elas fariam? Rapidinho, 80% dos nossos colegas responderam letra D. Eu estava esperando Estela, isso. Essa foi tendenciosa. Se realmente eu pudesse disponibilizar de todos os exames, né, na minha clínica, como ela teve, a paciente que teve parto vaginal, eu iniciaria nessas medidas todas, eu faria a manometria e o ultrassom. Se eu tivesse que escolher, eu faria por quê? Porque um iria complementar o outro. O paciente que tem parto vaginal prévio, 60% delas pode ter um dano oculto. Desculpa, 20% a 40% um dano oculto. 60% pode ter uma lesão muscular com queixas de incontinência. Mas a incontinência é um sintoma menor dela. O sintoma maior, o que ela chegou se queixando, de evacuação obstruída. E se você tem uma paciente com evacuação obstruída, e se ela tem um dano muscular associado, mesmo que ela não se queixe no momento, mas vai fazer diferença na escolha da tua modalidade de tratamento. Então, se eu tivesse, eu faria os dois. Eu preciso dos dois para decidir a melhor conduta. Mas, se eu posso fazer a manometria e dar segmento, né? Posso fazer o ultrassom dinâmico e dar o meu segmento também. É uma questão das etapas que você vai seguindo e tratando a paciente, né? Porque inicialmente você vai tratar clinicamente, né? As medidas, biofeedback, e vamos ver qual que vai ser o grau de resposta. E você já vai ter uma noção quais os distúrbios a paciente tem. É só de sinergia, por anismos, né? De sinergia clássica. E se a manometria, principalmente de alta resolução, era fantástica. Ela tem o anismos, né, de sinergia clássica e retocele. Eu não vou tratar cirurgicamente inicialmente, mas eu vou já saber do que se trata. E se ela tiver uma lesão muscular e não responder clinicamente, quando eu for escolher o tratamento cirúrgico, é um dado que eu vou precisar saber para escolher a melhor forma de abordagem. Professora, só para a gente saber, quantos discípulos seu tem pelo Brasil com ultrassom anorretal? Isso era eu ia até mencionar sobre isso. Não é só eu que faço ultrassom anorretal, tridimensional, dinâmico, para todas essas afecções. São muitos no Brasil inteiro. E até está aqui um conosco, né? O Gutenberg ele faz, mas tem muitos que começaram a fazer o treinamento e hoje fazem assim com uma excelência enorme. Vocês nem imaginam assim distribuído no país inteiro. Então, vários súditos do reinado da rainha Estela nordestina. Então, vamos para a segunda, Ricardinho. Não, só voltando um pouquinho, Fábio, eu gostaria de fazer um comentário sobre, eu acho que a coisa que a gente tem que falar, você falou que 80% falou que faria fibroatividade física e colonoscopia, não é isso? Isso. É isso, certo? Isso é uma coisa que eu queria, eu deixei, inclusive, essa colonoscopia aí como uma maneira realmente de induzir. Eu coloquei a idade da paciente e coloquei o sangramento, certo? Isso é muito comum, certo? Mas se a gente for parar para pensar e analisar a história clínica da paciente, a possibilidade dessa paciente ter um distúrbio realmente por uma dissinergia pélvica é muito maior do que por uma neoplasia. Se a gente for olhar a característica do sangramento, eu coloco dor anal e um sangramento rutilante. Então, de repente, se a gente faz um exame físico nessa paciente, a gente identifica que provavelmente ela tem uma fissura anal. Não digo que a colonoscopia é um exame que vai ser dispensável. Sem dúvida, um paciente de 62 anos, se não fez até o momento, ela vai ser necessária. Mas a colonoscopia não é um exame, para a gente pensando na constipação intestinal, é um exame que tem uma indicação um pouco restrita. Certo? Realmente, só se a gente tivesse algum sintoma ou, de repente, alguma coisa no seu exame físico que fosse sugerir realmente uma questão neoplásica.
Então, eu coloquei isso aí porque é muito rotineiro a gente ver nos nossos consultórios. Muito obrigado, Ricardo. Vou para a médico segunda. faz as orientações alimentares, usa relaxante e pede a colônia. Vamos lá. Então, vamos para a segunda questão. Vamos lá. Aí é já um pouquinho mais de manometria. Atualmente, a manometria no retal tem sido um método importante na investigação do megacolo congênito. Diante disso, qual o parâmetro manométrico mais importante a ser pesquisado? Eu acho que depois da aula de doutora Carla, ela foi muito clara, realmente, em relação ao que falar, certo? Eu coloquei essa questão mais porque, quando a gente fala em manometria, quem faz a manometria sabe que a manometria depende muito do paciente. A gente precisa que o paciente contribua muito. E quando a gente fala uma patologia como o megacolo congênito, que geralmente é criança, então a gente fica, como fazer uma manometria em uma criança? Então eu queria saber de doutora Carla, cabe manometria em criança? Alguém aqui tem experiência em manometria com criança para ver o que a gente pode fazer para poder um exame desse, que é muito importante, por exemplo, no megacolo congênito, para a gente poder triar se é uma criança que vai fazer biópsia ou não? Como é que a gente faz? Carla? Oi. Tem aparelho, Então, bebê? Lógico, sim, eu acho que a manometria, ela é um exame que é feito em crianças, deve ser feito, né, na investigação exatamente do megacolo congênito, no diagnóstico diferencial com o megacolo psicogênico. E, na verdade, assim, eu acho que a criança, ela deve ser avaliada de uma forma em que você tem que saber exatamente o que você está procurando, né? Não é um exame que vai demorar 12 minutos, como a gente às vezes faz no adulto, nem sempre você vai ter a colaboração da criança nesse sentido, né? É um exame que não deixa de ser desconfortável, então, dependendo da idade da criança, ela precisa ser colaborativa para poder realizar o exame, e quem faz, a criança usa algumas técnicas e tudo, tal, de relaxamento, enfim. Mas, assim, na verdade, basicamente, o que a gente está procurando, já terminou o questionário, Fábio? Já o pessoal está votando. Respondendo ainda? Estão votando ainda. Então, vou dar um spoiler aqui, né? Melhor não, né? Ó, já posso falar para você. O reflexo inibitório, 60%. Sim, então, assim, basicamente, o que a gente está buscando é a avaliação da presença do reflexo inibitório reto-anal, né? Então, se a gente consegue coletar esse dado do reflexo inibitório reto-anal, às vezes o tônus de repouso com a criança você vai ter uma interferência grande. Teste de expulsão do balão é algo que é também bastante controverso, né? Não é uma posição fisiológica, é diferente. A contração mantida, às vezes, é de difícil compreensão, e o reflexo, ele não depende tanto assim do paciente. O que acontece é que realmente essa criança precisa estar colaborativa, porque se ela contrai na hora em que ela estimula, e você estimula com um balãozinho, ela vai inibir o reflexo, e aí a qualidade do exame não ficou bem feita, né? Mas é feito, a gente sabe que sim, e é importante nesse sentido, nesse diagnóstico. Como que é a sua experiência, Ricardo? Na verdade, eu não tenho experiência com criança, certo? Eu não faço realmente manometria, tenho alguns amigos que fazem, certo? Inclusive, um colega me relatou que ele costuma fazer em crianças muito pequenas, muito recém, como o objetivo principal é apenas a pesquisa do reflexo inibitório reto-anal, ele pode fazer em centro cirúrgico sedado. É uma maneira de você fazer no raciocínio, porque justamente você vai tratar ele sedado, como você vai fazer uma medida de um reflexo, que independe, teoricamente, da questão voluntária, é uma alternativa que ele faz, e ele utiliza muito isso como uma maneira de triar a criança, para você, de repente, não estar biopsiando no reto de uma criança sem ver. Então, ele faz o reflexo, se o reflexo estiver ausente, ele faz a biópsia, já que o diagnóstico é histopatológico. O professor Ricardo Verbig tem experiência com criança, né, professor? Eu comecei minha vida manométrica com criança. Minha motilidade, de certa forma, fazia parte da minha tese de mestrado, era manometria de Collor, né? Pesquisa fisiológica apenas e fisiopatológica. Mas, profissionalmente mesmo, comecei a fazer pesquisa de reflexo anorretal em criança. E, meu xará, eu só anestesiei a primeira criança. Nunca mais anestesiei criança nenhuma. E
posso dizer que depois que apareceu o smartphone e o tablet, não tem por que fazer anestesia. É impressionante. Com 3, 4 meses de idade, você distrai a criança e consegue fazer o exame com um objetivo impressionante, né? A primeira criança que eu anestesiei com hidrato de cloral me deixou 2 horas tenso, preocupado, entendeu? Uma mãe chorando porque a criança não acordava. E daí para frente eu aprendi que é um pouco de paciência, um pouco de arte mesmo, fazer criança, sentir o ambiente, né? Porque muitas vezes essa criança está lá para fazer a manometria no retal por outro motivo, né? A encoprese, que é o principal motivo do diagnóstico diferencial, muitas vezes é uma afecção do ambiente biopsicossocial. Muita criança que sofreu abuso sexual, enfim. Então, tem uma conotação, inclusive, de você manipular o assoalho pélvico da criança. Muitas vezes a criança chora, esperneia. Então, você tem que abordar essa criança, a mãe, a pessoa que está trazendo, com muito cuidado. E aí que ela falou, é objetivo, é reflexo que você quer, faz o reflexo e vai embora. Você não vai se preocupar se a criança tem dificuldade de fazer o esforço evacuatório. Às vezes você tem a sorte de pegar uma criança de 4, 5 anos que já tem esse tipo de percepção e colabora. Senão, você tem que ser objetivo. É por aí. Fábio, Jofre, Fábio, rapidinho, rapidinho, daqui a pouquinho, deixa eu só trazer o Jofre para ele poder abordar. Só um segundo. Jofre, traga uma pergunta para a gente. Tome conta rapidinho desse debate, que nós já estamos a 1h35. Hoje começamos mais tarde, temos que lembrar disso. Venha, Jofre, querido Jofre, por favor. Jofre é o nosso treinador, é o que toma conta do Centro de Treinamento de Goiás. Por favor, Jofre. Não teve nenhuma pergunta no chat, mas eu vou transmitir assim, nós temos 3 grandes coloproctologistas aí na arena, então eu acho que é uma oportunidade de ouvir tudo na questão terapêutica aí. Às vezes nós nos deparamos ali com aquela paciente que está em investigação de uma constipação intestinal, a Estela comentou muito bem isso. Uma senhora que está com a constipação intestinal, e aí a gente faz uma manometria anorretal de alta resolução, e a gente vê aquele esfíncter extremamente hipotônico. E aí a causa da constipação, prosseguindo a investigação, acha-se uma causa mecânica, um descenso, uma retocélia, alguma coisa, e eu quero saber como que eles enfrentam esse dilema de corrigir a alteração anatômica sem o medo da paciente ficar incontinente. Qual que é o grau, o termômetro aí que vocês usam para agir nesses casos? Professora Estela, primeiro. Sim, exatamente. Assim, os pacientes mais difíceis do nosso dia a dia é o paciente que tem esse distúrbio misto. Então, é a forma que mais incomoda a paciente, provavelmente, quando ela não se curou, é a evacuação obstruída, e se for, e a gente trata clinicamente, não consegue resolver, porque ela tem uma retocélia volumosa, e além do descenso perineal, aí, no caso, que vai mudar é a abordagem, né? A gente não vai poder fazer a abordagem transanal e grampeada, porque aí você vai acabar tirando mesmo, vai alterar mais ainda a anatomia do canal anal. Você vai ter que ou fazer uma abordagem transperineal, transvaginal, e se ela não tiver de forma nenhuma prolapso retal completo, né, que ela não tem, aí pela descrição não vai fazer abordagem abdominal. Então, o que você vai mudar é a abordagem. O que pode acontecer é que, quando você corrigir a retocele, ela pode aumentar a sintomatologia da incontinência fecal. Aí a incontinência passa a ser o maior sintoma. Aí você vai correr em busca do tratamento da incontinência. Porque antes você já usou medidas clínicas, biofeedback, e ela não melhorou, porque tudo isso não melhorou a retocele dela, que é enorme. E você corrigiu anatomicamente, mas ela tem essa função esfincteriana alterada. Aí você vai partir
o biofeedback já não resolveu, e nós temos aí a neuromodulação sacral, que também é uma grande opção, e você vai corrigindo, né, as disfunções do assoalho pélvico de um lado e melhorando alguns aspectos, e outros que eram sintomas menores passam a ser sintomas maiores, você agora vai passar a se preocupar com a incontinência fecal dela, e vamos para as opções que nós temos. Se ficar, o bicho pega, se correr, o bicho corre. Gutenberg, interaja com seu amigo Jofre agora. Pois não, Jofre, eu acho que sua pergunta foi muito fundamental. A gente aprende com o tempo que, por exemplo, no meu caso aqui, a gente aprende com o tempo que você não vai resolver tudo de uma vez. Então, se você tem uma situação dessa, geralmente você deve focar os reparos iniciais anatômicos, porque os funcionais levam tempo. Então, se você tem algum defeito anatômico que você tem que corrigir, por exemplo, como o doutor Stella falou, às vezes você tem uma retocele, é um defeito anatômico, mas você não tem que corrigir. Então, e você usando esse conceito, você vai errar menos, porque a paciente cria uma expectativa. Quando ela chega geralmente num proctologista, que sabe lidar com o assoalho pélvico, ou médico, ela já chega numa esperança toda em você. Então, ela acha que você vai resolver tudo de uma vez, e não vai. As coisas serão aos poucos e você vai tentando dominar essa situação e explicando o tempo que você vai levar para conseguir melhorar a qualidade de vida daquela paciente, porque você não vai conseguir deixá-la 100%. Na nossa experiência, a gente percebe isso. E você não criar uma expectativa para a paciente além daquilo que você pode oferecer. Só complementando exatamente, acho que não tem muito mais o que falar depois do que a doutora Stella falou, mas eu digo, é você ter a consciência de falar ao paciente. Eu acho que a gente precisa ser claro, a gente não é mágico, certo? Embora às vezes o paciente, como o Gutenberg falou, vai para a gente achando que vai sair tudo bem, mas a gente precisa primeiro mostrar a ela que ela tem uma disfunção complexa, que não é só uma questão anatômica, que é uma questão fisiológica, e que tudo há etapas, e que tudo que a gente vai buscar é tentar melhorar. Mas, às vezes, no início, a gente não vai ter essa resposta. E, claro, nunca, é muito complicado. Quem opera assoalho pélvico sabe, certo? Infelizmente, esses defeitos anatômicos, na grande maioria, eles são mistos. Eles são musculares, eles são nervosos. Então, geralmente, a gente consegue dar uma melhora na qualidade do paciente, mas nem sempre é o resultado que o paciente espera. Então, acho que a gente conversar, dialogar com o paciente e, aos poucos, seguindo as etapas, a gente vai conseguindo. Eu acho que, assim... Minha opinião como fisiologista, não como cirurgião. Eu acho que se o acesso à neuroestimulação sacral fosse mais viável, eu acho que a gente conseguiria mais sucesso nesses casos, né? Vocês operariam ali o que está o que está causando a constipação, implantariam lá o marca-passo e conseguiriam manter o esfíncter fechadinho. Maravilha. Jofre, nós temos que encerrar, meu querido, que o tempo hoje foi pena. O Via Big queria que a gente ficasse até bem mais tarde hoje, algo mais lento, compassado, mas infelizmente, assim, essa mudança, pessoal, foi um pedido da FBG, a gente mudou esse evento para quarta-feira, tá? Nos próximos, gostaria de convidar todos vocês para mais 2 grandes eventos que nós teremos esse mês. Um vai ser sobre intolerância alimentar, maravilhoso, maravilhoso, estão todos convidados. Ele vai ser no dia 17, de quinta-feira agora, há 2 semanas. No dia 24, vamos falar de novo, vamos trazer, a gente passou pela parte inicial do eixo cérebro-intestinal, falando um pouco do aspecto intestinal, da nova onda agora, da microbiota, podendo modular o cérebro. Passamos por a filosofia da medicina na semana passada, junto do Neurogastro Talks. Foi extraordinário. Convido vocês, assistam. É a essência de como acolher, como atender e como interagir com esse novo momento que nosso paciente está tendo, hipervigilante, hipersensível. Foram com 3 grandes mestres, que aí a gente está no nosso canal do Alassi Academy, tá bom? E vamos ter a neuromodulação do aparelho digestivo com o professor Calil. Convidamos todos vocês para o dia 24, vai ser extraordinário, extraordinário. Vamos abordar muito esse mês, tá? Gente, eu gostaria muito de agradecer a todos vocês que estão em casa.
Foi extraordinário essa noite. Em nome do NAFAD, gostaria de realmente deixar aqui nossa marca de amor, de fraternidade, e é muito bom saber que todos vocês estão por aí conectados. Estamos com o dedinho ligado do ponto de vista virtual a todos vocês do Brasil, tá? Vamos lembrar, vamos fortalecer a nossa sociedade de motilidade. Nós temos uma meta esse ano para poder transformar, duplicar a sociedade de motilidade. Convido a todos vocês, nós somos muito mais representativos nesse momento e vamos transformar esse novo momento para todos. Querida Carla, eu gostaria que você fechasse o nosso evento, tá? Deixando aqui a mensagem para todos. Uma boa noite, queridos. É com você, minha querida Carla. Eu acho que a grande mensagem é que nós pacientes precisam ser bem vistos, bem avaliados com bastante cuidado, prestado atenção nas queixas, e que nós precisamos associar métodos, muitas vezes, para que a gente possa efetivamente ajudar esses pacientes. Eu quero agradecer muitíssimo a professora Estela pelo tempo dela, e o Gutenberg, Ricardo, o Jofre, professor Viebig, pelo tempo de vocês. Foi uma noite muito, muito agradável, de muito aprendizado, e que a gente possa estar junto em outros momentos para discutir mais temas assim tão interessantes. Obrigada por tudo. Um forte abraço a todos vocês, tá? Eu gostaria, só para quebrar o protocolo, como a gente tem a convidada, Estela, por favor, despeça de todo mundo que está aqui por ti hoje, por favor, minha querida. Todos nós já somos de casa, só você que está aqui como convidada. Então, E hoje já faz parte da família. Queria agradecer essa oportunidade de estar aqui com vocês, assim, pelo carinho que eu aprendi a ter nesse momento, né? Não é esse momento agora, já nas comunicações prévias, pelo grupo, pela excelência do grupo, a capacidade. E, para mim, eu adoro essa interação, essa multidisciplinaridade. Na verdade, muito mais a gente aprende do que qualquer coisa. Mas o que é melhor mesmo de tudo são os amigos que fazem agora parte da nossa vida. Porque outros aprendizados até a gente consegue, mas os amigos, esse aí, são top. Então, muito obrigada por essa oportunidade, muito obrigada a todos que nos assistiram, foi ótimo, e parabéns pelo trabalho que vocês estão desenvolvendo, é motivo assim, de orgulho, e boa noite a todos. Boa noite. Os outros, infelizmente, eu não vou hoje despedir. Vocês vão voltar mais vezes, que nosso Guto está aqui dizendo que acabou nosso tempo. Pessoal, muito boa noite. Vão com Deus. Até a próxima. Um beijo no coração de todos, tá? Até mais.